basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é o Poste Baixo número 30. Eu e Maurilão estamos aqui falando dos classificados para a finalíssima da NBA. E aí, Maurilão? Quanta emoção, hein? Conseguiu acompanhar? Cara, acompanhei, ferrei meu sono para acompanhar e duas séries diametralmente opostas, né, cara? O Knicks atropelou e no outro foi até o último finalzinho de jogo. Duas séries muito diferentes, cara. A gente já falou um pouco da série dos Knicks com o Cleveland, né? Que primeiro jogo deu um pouco de pressão ali, o Knicks conseguiu recuperar no final, depois o Cavs não conseguiu mais, né, Quebrou mostrar o nenhuma Cavs. resistência, quebrou o espírito ali deles. Vamos ver o que vai acontecer com esse Cavs. A gente vai falar disso, a gente vai falar do jogaço de OKC com o San Antonio Spurs, que Vitor Wembanyama e companhia limitada jogaram demais, o Shai também jogou muito, então a gente vai falar disso, mas não agora, porque antes a gente vai falar da historinha do Maurilão. Temos historinha, Maurilão? Tem uma historinha, essa bem curtinha, mas de uma figuraça da NBA. O Utah Jazz tinha um treinador chamado Frank Layden. E era uma peça rara. Esse é o cara que teve um jogo que o Bird meteu um monte de ponto, virou para ele e falou assim: Ih, cara, você não tem ninguém para me marcar, não? Aí ele olhou para o banco e falou assim: Não. Então ele era bem peça rara. E aí, cara, foi aniversário do Karl Malone e tem um feriado que não é comemorado nos Estados Unidos inteiro, mas que lá no Oeste, especialmente em Utah, era bem comemorado, que era o Dia dos Pioneiros, os pioneiros que foram para o Oeste. E aí tinha uma parada do Dia dos Pioneiros. E aí o Frank Layden chamou o Karl Malone e falou: Cara, vamos lá, a galera tá fazendo uma parada em sua homenagem, que é seu aniversário. Vamos, vamos lá pra rua, pra você curtir com a galera. E aí sacar o Malone, dando tchau pra todo mundo e agradecendo, achando que a parada no meio de Utah, no meio de Salt Lake City, era pra ele, sacou? É muito bom, muito bom. O cara devia ser zoeiro demais, né? Nossa, eu tinha mais uma figurinha de óculos, assim, gordinho, peça rara. Legal, legal. Bom, então com esse humor bom, nós vamos para falar o que interessa, né, Maurilão? San Antonio Spurs, que foi a minha aposta, mas poderia ter dado qualquer um. Realmente, o Spurs ali no último jogo mostrou que é um timaço, né? Todo mundo defende bem, muita gente sabe fazer as coisas que precisa ali no ataque, e o talento de Vitor Wembanyama fez a diferença, né, Maurilão? O que Total. você achou aí que o OKC ficou devendo nesse jogo 7, cara? Cara, eu acho que assim, o Shea vinha devendo na série e na última partida ele entregou. Então não dá para falar que pode-se falar que se chegou ao jogo 7 porque o Shea não entregou antes e tal, mas não dá para dizer que no jogo 7 ele teve culpa. Agora, duas contusões, né? Jay Will, mas que sinceramente o time que jogou sem o Jay Will boa parte do campeonato não foi uma surpresa. Eu acho até que o AJ Mitchell foi mais difícil, porque aí o time ficou só com o Shea criando jogadas. Mas ainda assim, tem conjunto, tem profundidade o Oklahoma. Para mim, o que matou o Oklahoma foi a inexistência do Chet Holmgren no último jogo e na série. Cara, e não é uma crítica, não é que ele nunca mais vai ser ninguém, que ele é uma porcaria do jogador, não é isso. Mas é que a gente tem que torcer para essa série não fazer com ele o que aconteceu com o Ben Simmons. Porque, assim, cara, o psicológico dele deve estar destruído. E isso pesou demais. O Oklahoma chegou uma hora que não podia colocar o Chet Holmgren, que era o segundo melhor jogador do time, em quadra. Então, assim, de novo, é muito jovem. Tomara que isso não afete ele a longo prazo, que ele se recupere, que tenha sido uma série ruim. Mas, para mim, foi preocupante, cara. Porque, assim. E aí tem uma outra coisa do matchup. O San Antonio Spurs ganhou do Oklahoma na temporada 4 vezes e perdeu uma. Então, assim, tem uma coisa de matchup. Tem time que dá bem contra o outro time e tem time que não se dá tão bem. Eu acho que era um matchup ruim para o Oklahoma.
Até tudo isso que a gente já falou. E outra, o De'Aaron Fox jogou o jogo que tinha que jogar, jogou direito, jogou o jogo que tinha que jogar. Ninguém esperava que ele fizesse 30 pontos, mas jogou direito mesmo machucado. Dylan Harper, Stephen Castle, o Keldon Johnson, que vinha mal na série, pô, pegou rebotes importantes. Então, assim, tem a questão do dia, tem tudo. Agora, o que não dá para tirar é o mérito do San Antonio. Merecidamente na final, merecidamente na final. Não, voltando a falar um pouquinho do OKC, né? Sempre se falou tanto que era um time versátil, que tinha várias opções, que era fábrica de talentos e tal, mas realmente, né, dá uma impressão que faltou criador ali para pelo menos um coadjuvante para, né, poder revezar com o Shea ali, porque senão realmente ele ficou sobrecarregado, especialmente com essa ausência do Chet Holmgren, né? Isso E aí o deu. Pode Caruso é um falar. jogadorzaço, mas ele não é criador. O É. Ludort não é criador. Eles têm Entendeu? a bola de três, né? Mas não consegue Alguém variar. precisa alguém precisa criar para eles baterem. Eles não são aqueles caras que se posicionam para meter bola. Eles não são Damian Lillard, que você dá a bola na mão dele, ele mete a três. Eles vão ficar na posição para receber a bola e meter de três. E quem que vai fazer isso para eles? Só o Shea? Pois é, aí facilitou para a defesa do San Antonio, né? Mas assim, mérito do ataque também do San Antonio muito forte, conseguiu criar um problema para a defesa ali do OKC constante. E olha que são grandes defensores, né? Você citou o Sim. Caruso, o próprio Dort aí, né? Então, assim, mas que time, viu? Esse time do San Antonio Spurs é legal de ver. O Dylan Harper mesmo, né? Jogando Cara, demais, um jogador tão jovem, né? Chegar nesse nível, realmente. Acho que foi o Zach Lowe que no podcast com o Bill Simmons lá, que falou assim: a gente está acostumado aos novatos tremerem nos playoffs, né? principalmente Jogadores armador, né? muitos jovens, tipo assim, chega no playoff ele sentir, ele começar a entregar a bola, e o Dylan Harper foi o contrário, né? Os jogos que ele ficou fora, que teve ali no início da série uma lesão e tudo, o San Antonio Spurs deu uma penada, né? Deu uma penada. Então, quando juntou Vitor Wembanyama, Castle e Dylan Harper, realmente o San Antonio Spurs ficou um time difícil, porque todo mundo defende bem, né? O Embi é o melhor do ano aí, todos eles são bons defensores, né? Defendem perímetro. Então, assim, esse San Antonio Spurs, não sei, tô achando que tá bonito, assim, de estar presenciando Tá. essa primeira, né? Ainda mais quando a gente lembra do San Antonio Spurs daqueles, né? Que foi também, sempre essa coisa de uma montagem de time, jogadores jovens, draftados, alguns até draftados fora do draft, né? Assinados fora do draft, enfim. E aí tem Então, uma coisa interessante que eu acho que é ah, as diferenças do Knicks e do Spurs, como que cada um foi feito. E as características dos times são muito diferentes. Então, por exemplo, se você for olhar, o Embi tem 22, Vassell tem 21, Dylan Harper tem 20, Stefan Kessel, aliás, tem 21, Vassell acho que deve ter 23, 24. Então, assim, os principais jogadores do Spurs não eram nascidos quando o Knicks foi campeão pela última vez. Foi para as finais pela última vez. Foi campeão, não, foi para as finais pela última vez. Quando o Knicks foi campeão pela última vez, você não tinha nascido. É, verdade. mas assim, e foram jogadores de draft. Wemby draft, Stefan Kessel draft, Devin Vassell draft, Dylan Harper draft. Já o Knicks, nenhum dos titulares do Grandadores foi draftado. Jalen Brown, troca. Carl Jalen Anthony Towns. Brunson, Jalen Brunson, troca. Carl Anthony Towns, troca. Michael Bridges, troca. Ou de ano novo, troca. Todo mundo troca. Então, fica aí para mim uma lição de que tem várias formas de você construir um time vencedor. Pode ser com o draft ou pode ser sendo inteligente nas trocas também, né? Maurilão, e esse matchup, cara? Agora temos aí essa reedição de 99, né? E da NBA Cup. E da NBA Cup, né? Acho que foi o Café Belgrado, estamos aqui apresentando,
que ele falou, a gente perdeu tempo, né? Já estava lá na NBA Cup, definiu ali. Podia ter dado o título ali. Já podia ter resolvido, a gente ia para casa, estava tudo bem. Mas não, pelo contrário, agora a coisa vai pegar mais fogo, né? O que você tá vendo aí desse matchup? Porque, assim, tem uma coisa muito legal que, pela primeira vez, eu acho que, pelo menos nessa temporada, as duas equipes que vão se enfrentar não tem nenhuma lesão grave, né? Não tem ninguém, assim, que você fala está fora, vai desfalcar. Todo mundo que tinha que voltar, voltou. O Odiano Nobe mesmo, do lado do Knicks, acho que foi uma das ausências aí mais recentes e tal. E sem querer zicar, né? Pelo amor de Deus. Tem duas situações, né? O Mitch Robinson, que fraturou o dedinho da mão, que deve jogar, mas a gente não sabe a limitação, né? E o De'Aaron Fox, que está com essa torção no tornozelo. Mas, sinceramente, perto do que a gente viu nos últimos anos, de contusões no finais, cara, tá lindo, bicho. Tá lindo, sem reclamar. Dessas duas contusões, eu acho que elas são... O Mitch Robinson ia ser muito importante para marcar o Embiid. Até porque ele é um reboteiro de ataque muito bom. Então, ele ia cansar o Embiid. E eu acho que ele vai acabar jogando, cara. Ele pode não ter um desempenho igual, mas você não fica de fora por causa disso, assim. Pode reduzir um pouco os minutos dele ali, mas não tem como, né? Porque, assim, o que você imagina? Por exemplo, na ausência do Mitchell Robinson, né? Já falando aqui do matchup da final, na ausência do Mitchell Robinson, quem que vai ser a proteção de aro dos Knicks ali? Você vai ter que pôr o Towns ali, porque o que eu acho é o seguinte, o Anunoby deve marcar o Embiid, porque o Embiid é muito móvel, eu acho assim, e o Anunoby vai marcar ele, beleza, mas a proteção dela vai ter que ficar com o Towns, entendeu? Que não é um grande protetor de aro, entendeu? Mas se não tiver o Mitch Robinson, vai ser basicamente ele que vai ter que assumir esse papel, porque não tem outra solução. Eu tô olhando aqui, né? O elenco dos Knicks realmente não tem. Agora, tem um detalhe que eu achei legal, que é o Jeremy Sohan, né? Já é campeão da NBA. Exatamente. Jogou nos dois times. E agora está nos Knicks. Então, ele já é campeão. De todos os jeitos, ele deve receber ali um anel ele ganha. Um anel ele ganha. Um anel, exatamente. Muito legal, né? Que interessante isso. Cara, e tem umas coisas também que eu acho que tem dois jogadores nessas finais, quer dizer, um estava no Oklahoma e o outro estava no San Antonio, que era o seguinte, teria um enjeitado pelo Philadelphia na final de qualquer jeito. Porque o Philadelphia desprezou o McCain, e o McCain jogou pra caramba no Oklahoma, quase foi para a final. E eles desprezaram o Julian Champagne, que está no San Antonio e foi para a final. Então, assim, a demissão esqueci o nome do GM lá do Philadelphia. A demissão dele. O inimigo do Barba lá esqueci. Daryl alguma coisa. Daryl Morey. A demissão dele acaba sendo justificada, né, cara? Porque na final do Oeste, cada um dos times da final do Oeste tinha um cara que ele desprezou e que estava disputando a final e jogando bem. Pô, o Champagne arrebentou no último jogo. Foi muito. E eu lembrei de você que Luke Cornet, que teve a jogada chave do jogo ali, né? Quem diria, né? Quem diria... Luke Cornezão da massa, ex-Boston Celtics, acabou tendo um papel de tanto... E ex-Knicks. Ex-Knicks também, verdade. Que legal, mas o Cornet, né? Cara, o Cornet, o que eu acho é isso, assim, ele teve essa jogada que foi marcante, ele não estava tendo uma série boa, as duas séries anteriores ele foi muito bom como banco, ele estava muito mal na série, mas eu fico feliz porque realmente foi a jogada que, o jogo acho que estava 5 pontos ou 4 pontos de frente pro San Antonio, quer dizer, se faz essa cesta, ficava a uma posse de bola o jogo, entendeu? Então, assim, foi uma jogada importante. Agora, mas o Cornet é isso, o Cornet é um banco, ok, e faz diferença uma jogada dessa, mas a gente sabe que se não fosse o Cornet,
O Cornet não é o segredo do sucesso. Eu gosto de falar dele porque jogou no sucesso, mas ele não é o segredo do sucesso dos Spurs, né? Não, mas ele foi legal. Essa Foi, jogada assim, aí mostrou também, assim, né, brilho entrega, ali, né? de chegar na final ali. Falou, não, agora calma aí que a gente não. Essa daqui eu não vou deixar passar, não. E é É. massa quando o jogador se impõe, assim, né, nesse sentido mesmo. Ele que tem rodagem aí com o Celtics, né, já disputou final e tudo. Não já, né? É, Já, né? já foi campeão, Ele foi campeão, né? Pois é, eu foi tava na campeão. dúvida aqui por um segundo, É. dando informações sem conferir antes, Ele mas foi na leva, é o que eu digo, ele foi na leva. O Ketá foi titular esse ano, o Ketá era o quarto pivô do Celtics. Ele estava atrás de Porzingis, atrás de Al Horford, atrás de Luke Cornet, e aí era o Ketá. sim, pois é. E aí quis os deuses do basquete que Luke Cornet tivesse ali dando um toco de De tabela, LeBron. bem estilo LeBron James, exatamente. Então, legal demais. Bom, esse matchup, então, você acha que eles vão pôr um cara mais baixo para marcar o Embiid? Eu acho. Você acha que Eles vai vão ser querer o manter o Jalen Embiid, Brown? vão tentar manter ele longe da cesta, cara. E aí, porque a verdade é essa. Se o Embiid estiver acertando o arremesso, não interessa quem que você vai colocar nele, cara. Ele vai fazer seus pontos. Mas, quanto mais longe da cesta, mais difícil é. Porque perto da cesta ele mata. E o Anunoby é muito forte. E não é um cara baixo. Então, acho que o Ele tem Anunoby dois metros. vai Dois metros e forçar um. ele para fora, sabe? Não vai deixar o Embiid chegar tão ali. Então, beleza, se o Embiid estiver metendo bola, tá metendo bola. Vou fazer o quê? Entendeu? Mas dominar dentro do garrafão, a gente vai Ele tentar evitar. Eu acho que é isso. deve mesclar, né, com o pivô, se tiver o Mitchell Robinson, e o Mikal Isso. Bridges também, né, que também Também. ele tem 2,13, ele é mais alto ainda que o OG e é bom na defesa também. Eu Exato. imagino que vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Agora, o Jalen Brunson vai ser muito atacado, né, por esse time diversificado aí dos Spurs, né? Porque Vai. também é o único que é uma liability ali, né? Na defesa, né? Uma fraqueza na defesa do New York, porque é Josh Hart, Odi, Mikal, o próprio Cat, que é alto, né? Pode, né? Sempre Não, vai. eu digo, o Cat não é um mau jogador de defesa, não. Ele não é um grande cara de toco. Mas ele, É, para marcar o pivô, ele é um bom jogador de defesa, bom, ele sim. tem a Não é um craque. mobilidade, né? Ele Tem tem uma certa mobilidade. mobilidade, sai para marcar um pouco no perímetro. Só É, não é um grande defensor de aro, né? E aí isso exato. que pode ser que force mesmo o Mitchell Robinson de poder jogar lá, né? Então, assim, o Jalen Brunson deve ser muito perseguido ali pelo ataque do Spurs, né? O técnico lá já deve estar fazendo. As freiras do Spurs, né? Que coisa legal, né, cara? Muito Assim, legal, cara. é uma coisa meio ingênua, assim, num mundo tudo tão pesado, né? Aí trouxe essas É. freiras muito fofas pro contexto aí da NBA, né? Será que elas vão para Nova York com Ah, vão. Ah, não. ingressos bilionários? E para San Antônio elas vão estar, né? Parece que É. essa final vai ser a coisa mais cara da história do Madison Square Garden de esportes que eu ouvi falar. Cara, acho que eu vi o ingresso mais barato são 2.800 e tantos dólares. Só que se você for olhar, esse preço deve ter mais as taxas. Então vamos por 3 mil dólares. Cara, nós estamos falando de mais de 15 Provável, mil né? reais para você ficar lá no sangrador de nariz, sacou? É, Tem que mascar uma folha de coca para aguentar ficar exato, lá. cara. Você assistiu o jogo pelo telão, com a cabeça baixa, porque o teto tá aqui, e falta de ar. Putz grila, cara. Nossa, muito surreal mesmo, né? Agora, cara, tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, que assim, é, eu acho que San Antônio, eu tive no estádio de San Antônio, assisti San Antônio e Warriors lá. Tava o Wemby, tava o Vessel. Eu acho que desse time, quem tava eram os dois, assim, porque não tinha. O Sohan tava, mas não tinha o Dylan Harper, não tinha o Stephen Castle ainda. Nem o Mas Fox, né? nem o Fox, não tinha tido a troca ainda pelo Fox. Então, assim, eu acho que tinha o Chris Paul, né?
na época. Ah, que legal. Mas assim, é um estádio antigo. E eles estão querendo fazer a reforma do estádio. Parece que já tem até um projeto. Então, assim, eu acho que para os torcedores de San Antônio, esse vai ser um momento muito legal, porque pode ser o último título ou a última final nesse estádio. Então, assim, eles têm que lotar para a torcida de Nova York não invadir como ela fez em Filadélfia, como ela fez em Cleveland. Porque o torcedor do Knicks vai ter no mundo, nos Estados Unidos inteiro, cara. Então, assim, eu faria o caminho contrário em San Antônio. Eu daria ingressos mais baratos se você provar que você é de San Antônio. Eu faria qualquer coisa, cara, porque eles precisam estar com a casa cheia. E esse jogo, por que eu falei do jogo que eu assisti lá? Porque a torcida estava meio a meio com os Warriors. Ok, era o primeiro ano do Embiid, o segundo, né? Porque o primeiro ele ficou fora por causa do coágulo, foi 2024. Então, assim, o time era ruim, não se esperava nada do time, mas tinha torcida do Warriors igual ao do San Antonio. Então eles têm que tomar muito cuidado. É claro, o Warriors é mais perto, né? Mas assim, eu faria uma jogada, porque essa pressão do Spurs tem que ser grande, cara, e tem que funcionar. Não dá para dar bobeira e deixar a torcida do New York invadir, não. Não, eu acho que agora eles devem estar mais engajados, né? Assim, e o ginásio também não é tão grande, né? Então Não. talvez não seja tão difícil também encher. E o Embi no início da temporada ele criou a torcida organizada lá do Spurs, né? Que claro que a gente sabe que não chega a ser assim uma torcida igual de futebol, mas que já dá uma animada, porque a torcida do Knicks tá causando, né? Nesses últimos jogos, principalmente na rua. Eu vi uma estatística hilária que parece que durante os horários dos jogos a taxa de criminalidade cai tipo mais de 75%. 90%. Quantos por cento? Não, acho que é por aí, mais de 75%, deve ser mais de 90% mesmo, que eu falei, acho que cai era uma pra coisa caramba. tipo 90%. Era um trem tipo assim, não, todos os bandidos param para ir ver o jogo. Muito bom, velho. E hoje o Mamdani, que é o prefeito de Nova York, fez uma ordem executiva, que obviamente é uma brincadeira, mas ele fez uma ordem executiva isentando as crianças da hora de dormir em dia de jogo do Knicks. Muito tipo, massa. Ele é pai, muito mãe, libera esses moleques. Libera os moleques para ver o Nicão da massa. Massa demais. Pô, tá mó. Eu achei muito legal, assim, ser uma reedição de final, né? Dois times que têm uma grande história na NBA e o Spurs realmente está muito simpático, né? Eu acho que seria legal se o Knicks ganhasse também, né? Mas eu já tô esparizado, torci para eles na última e deu certo. E tem o Arthur, nosso principal ouvinte aí, que é torcedor fanático do Arsenal e do San Antonio Spurs. Uma saudação aí à torcida do Arsenal, que foi campeão da Premier League aí, mas não deu na Champions. Mas de todo jeito, o San Antonio Spurs trouxe alegrias, então vamos ver aí o que essa final aguarda. Vai ser muito legal acompanhar. Qual que é a sua previsão, Marilão? Cara, eu vou te falar o seguinte. Oklahoma e San Antonio, eu preferia o San Antonio, embora eu goste de todos, tirando Cleveland, que eu tenho minhas birras com Harden e tal, dos três times eu gostava muito. Então, assim, eu achei que o Oklahoma ia ganhar, mas sabia que não ia ser fácil, falamos disso várias vezes, e não tinha preferência entre San Antonio e Oklahoma. Eu adoro o time do San Antonio também, e acho que o San Antonio é um time que tem mais futuro. A idade do San Antonio a média é muito mais nova do que a dos Knicks. Só por isso eu estou torcendo pelos Knicks para sair da fila, mais de 50 anos na fila, entendeu? Pô, pode ser uma última chance desses caras ganharem título e tal. Mas se o San Antonio Spurs, cara, nada contra, vou ficar feliz também. Eu acho que essa parada que todo mundo ficou falando que era boa para os Knicks, que eles iam descansar, acho que vai ser ruim para os Knicks. Os Knicks estavam vindo muito embalados, estavam num ritmo muito bom. E eu acho que arrefece, perde um pouco do entusiasmo, e acho que os Spurs o contrário. Ganhamos do nosso maior rival num jogo 7. E ainda tem uma chance de ter matado o Chet Holmgren.
Então, eu acho que vai dar Spurs, mas gostaria que desse Knicks por causa disso. Eu acho que é um time. Eu já tive birra com vários times dos Knicks. Esse cara é um time que eu gosto demais. Tem a galera do Vila Nova. Eu acho o Towns um cara divertido pra caramba. Embora tenha vários defeitos, faz falta idiota, faz um monte de coisa, mas ele, como pessoa, eu acho divertido. Então, assim, eu gostaria de ver o Knicks. Mas, de novo, o San Antonio, cara, problema nenhum se eles ganharem. E eu acho que vão ganhar aí de 4-2. Minha aposta seria essa. Eu aposto também no San Antonio, mas também gosto dos Knicks, assim, gosto desse time do Knicks, né? O Mikal, eu sempre acompanhei ele, lá do Phoenix Suns, né? Naquela run lá de 2021. Tem muitos jogadores interessantes, o Odiano Anunoby, é legal, né? Tem essa coisa Alvarado. O Alvarado, e o próprio Jalen Brunson, né? Que foi o Robin ali do Luka Doncic nos Dallas e tal, e meio desprestigiado assim e tal, e foi pro Knicks e mostrou que era um baita estrela mesmo, um cara para apostar o time nas costas dele. Então, assim, para quem for essa final, tá bem entregue. Eu aposto no San Antonio Spurs. Eu acho que a gente tá vendo assim a primeira final ganha de Victor Wembanyama para ser tipo Michael Jordan, assim, sabe? Não sei se vai ser dinastia e tal, porque já tem uns anos aí, mais um ano de final inédita, né? Assim, de mais um ano que não vai ter final repeat. diferente. Não inédita, mas diferente. Cara, então vamos ver, cara, né? Vamos ver o que vai dar. O bicho já tá pegando lá na maior liga do mundo. E aí a gente traz aqui quando der novamente. Maurilon está levemente lesionado aí, mas há de melhorar. E aí? Uma coisa interessante, cara. 2 técnicos negros na final da NBA. Ah, é mesmo. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Não de ter um, mas de ter 2 técnicos negros, um contra o outro na final da NBA. Posso estar errado, mas é porque eu realmente não me lembro. Eu comecei a fazer uma volta assim e não me lembrei de outra situação dessa. Mas pode ser até que já tenha tido várias e eu que não esteja lembrando mesmo. Eu não estou lembrando do Cleveland, do LeBron, que era o Mike Brown. Não, já era o esse que tá no Clippers agora. Era o Tyronn Lue. Era o Ty Lue. E o outro, quem que é o Warriors, né? Steve Kerr, não. Steve Kerr, Miami Heat, sacou? Miami eu acho que Heat, Miami Heat, o técnico era o Spoelstra, que também. Então, assim, eu acho que sempre teve do Celtics, o Mazzulla era negro, mas do outro lado era o Rick Carlisle. Então, assim, eu fiquei tentando lembrar, não me lembro. De novo, posso estar errado. Porque, por exemplo, o Bucks era o Doc Rivers. Né? O último do Celtics foi contra o Warriors, era o Steve Kerr. Não. O título do Celtics 2024 foi contra o Warriors, não? Não. 2024 o Celtics ganhou do Dallas, do Luka. Ah, é mesmo. O do Warriors foi 2021, né? 2022 que o Warriors ganhou. Venceu. Isso. Tá certo. Aí o Giannis com o Milwaukee Bucks foi Giannis e Phoenix Suns. Então, mas assim, de novo, eu não tô lembrando de ter um técnico o Milwaukee tinha 2 negros. Era branco. Era branco. Então, assim. Aí depois vem uma leva de Steve Kerr, né? Exato. Aí já tira, Spoelstra, e aí já vem Greg Popovich, né? Daqui a pouco ali. Então também tem isso, né? Por causa das dinastias aí. Dinastias. Você teve Phil Jackson uma porrada de ano, entendeu? Pois é interessante. Pat Riley uma porrada de ano, Red Auerbach uma porrada de ano. Então, assim. E indo além, assim, dessa questão, né, eu acho que o Mike Brown mandou muito bem, né, conseguiu pegar um trabalho ali que tinha já algum valor e deu a cara dele, conseguiu aumentar um pouco ali a rotação nos playoffs, né, não ficou aquela coisa tão restrita que o Thibodeau
estava fazendo ano passado e até conseguiu achar soluções, né? A gente comentou no último episódio sobre a coisa do Cat começar a sair mais do garrafão, o Jalen Brunson ficar mais participando no meio da jogada e não necessariamente quicando bola desde o início ali. Então, assim, moral pro Mike Brown e moral também pro Mitch Johnson, né? Que deu uma azeitada aí no San Antonio Spurs também, conseguiu... E que entrou numa situação difícil, né, cara? Entrou numa situação que saiu Popovich simplesmente por causa de um AVC. E o cara, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Mazzulla, entra numa situação jogada no fogo, assim, né? Mas muito massa, né? Conseguiu também dar uma cara nova, fez as escolhas certas, né? E tá indo aí. Vai ser legal demais essa final. A gente vai ficar de olho, vai trazer nossos comentários aqui. Deixe seu like, manda alguma pergunta aí pra gente ou qualquer coisa que a gente sempre fica feliz de receber o seu alô, beleza? Então, Maurilão, é isso. Espero que na semana que vem estejamos aqui para trazer aí um pouquinho mais de final. Isso aí. Valeu, galera. E quarta-feira, ligados, que é a final. Começa a final. A gente está gravando aqui no dia 1º de junho. Esse episódio deve ir ao ar amanhã. No caso, você está ouvindo na terça-feira. Então, vai servir para a gente analisar e ver se o que a gente está prevendo aqui das marcações, dos matchups, vão condizer com a realidade. É isso? Então tá, Maurilão, aquele abraço e até mais. Valeu!